tudo no meu celular. Se eu for roubar, eu vou com segurança. Não, eu gravo. Deus me abençoe. Vai ser no mesmo esquema da outra? Vai ser melhor, né? Vai ser mais fácil. Vai ser 10 perguntas ou 5? Melhor ainda. Aquela foi gostosa? Aham. Ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Calma. Vocês falaram que... Tenha calma comigo. É, porque tava calculando. 17,35. Aí você aperta. Só chegou aqui, né? Se caso tivesse um assim, né? A situação que não se aplicava. Você diz o pessoal não quis, né? A pessoa pagou. Não, tipo, mas então é isso, um exemplo, né? Aí isso Se eu vai ficar foco em pagar na faculdade. isso, Tá. eu salvo. Nossa, que folha é essa? Dura? É chique, né? É. Vamos lá. Eu vou pensar. Então, a primeira coisa, antes de eu falar tudo, não xinga. Vão ser 8 questões, né? Nossa. Eu falei pra não xingar. Vão ser 8 questões na prova. No entanto, algumas delas, eu não sei quantas, eu tenho que fazer essa conta para não ter trabalho depois na hora de corrigir. Algumas delas eu vou colocar de alternativa. Tá? As que têm alternativa, você não precisa fazer a conta, só ir lá e colocar a alternativa, a resposta certa. Não é que você não precisa fazer a conta, você vai ter que fazer, mas não precisa fazer a conta na prova. Você vai ter que, para você chegar na alternativa certa, você vai ter que fazer a operação. Eu estou dizendo que você não precisa explicar essa operação na prova, entenderam isso? Sim. Né? Então, algumas questões da prova, são 8 questões, algumas das questões da prova vão ser com alternativas. As que são alternativas, eu não vou cobrar a resolução, não precisa. Mas é evidente que você tem que resolver para apontar a alternativa correta. Você também pode não saber fazer e chutar. É uma possibilidade, eu não quero nem saber, né? Você pode chutar errado, pode chutar certo, né? Não caia na tentação de colar da prova do colega. Eu já falei, né? Vocês viram na outra prova, tinha 4 provas diferentes, né? Eu estou com o plano mirabolante, né? Muito pior. Então, Fazer uma pra cada um. Ele vai fazer uma pegada pra cada um, Ah, quero ver você fazer seu Excel, aquele negocinho lá. Aí você vai testar como vai fazer. Não fez nada, vai ser uma pegada. Então, eu estou pensando nisso, tá? Então, e aí vão ter algumas questões que não vão ter alternativas. Essa eu quero que você... Igual na prova anterior. A prova anterior foi toda assim, né? A prova anterior tinha 5 questões, você tinha que resolver as 5, lembra? Não tinha alternativa, né? Então, algumas questões da prova vão ser desse jeito. Eu vou procurar equilibrar. Eu tenho que fechar a pontuação, porque, por exemplo, a meu ver, as questões que você tem que resolver, eu acho que elas têm que valer mais do que a questão que é só alternativa, né? Sim. Será? Eu vou ter que pensar. Mas são 8 questões, eu já sei o que eu vou cobrar na prova, né? Mas vai ser desse jeito. Então não xinga, porque algumas você vai ter a chance de chutar ainda, se você não souber fazer, né? Uma das questões, vamos lá, então, vamos para as questões. Uma das questões, eu quero que você calcule o valor da prestação. Calcule o valor da prestação. O que eu vou dar? A taxa, o valor à vista e a quantidade de parcelas. E eu vou dar a informação de que a taxa é diferida. Aí complica tudo, né? O que é a taxa diferida? É aquela que você compra e começa a pagar depois de não sei quantos meses, né? A gente fez uma assim no ano passado, né? Como que funciona isso? A gente traz o valor total até o... Tipo, até um mês antes de você começar a pagar. Aí depois ele passa a ser o valor Com presente. certeza. A Mari também. Qualquer coisa. Então, na aula passada, só para não trocar os valores, só para não ficar igual, né? Na aula passada eu dei um exemplo. Lembra para mim aí como é que era o exemplo na aula passada, né?
Era uma que era assim, começou a pagar depois de 4 meses. Como é que era essa questão? Seu caderno é mais ou menos. Qual que é? Meu? Suponha que o Não. celular na hora que é concedido um prazo de 4 meses depois da compra para o pagamento da primeira prestação. Calcule o valor. Sendo 5.200 o PV, 2,8i e 3M. Tá, então vamos botar fala um valor financiado. Que valor qualquer? 8 mil, tá bom? Tá. 8 mil. Mas você paga em quantas prestações? Ah, não, Sim. 5 é pouco, né? Vamos pagar em 10 prestações. Fala uma taxa de juros aí. Ter paciência. 1,5. Paciência. 1,5% ao mês. A primeira para pagar em quanto tempo? A primeira. Ah, então, como eu estou falando nessa questão da prova, eu estou falando que ela vai ser diferida. Diferida é aquela em que a primeira você não paga no mês que vem, você vai pagar lá para frente. Né? Compre agora e pague depois do carnaval, sabe aquelas, né? Quantos meses vocês querem para frente? 4 meses. 4 meses? 4 meses. A primeira você paga, a primeira das 10 parcelas fixas, você paga em 4 meses. Entenderam o enunciado? Sim. Comprou, foi lá, comprou um aparelho de 8 mil. Concordou, falou, vou pagar em 10 prestações. Fechou. Vou pagar em 10. Qual que é a taxa de juros? 1,5% ao mês. Só que a primeira a pessoa vai pagar em 4 meses. Então, a primeira vai pagar em 4, a segunda vai pagar em 5 meses, a terceira e assim. Ela vai pagar as 10 prestações. Né? Se eu fosse fazer um gráfico, ele ia ficar assim, ó, um diagrama, né? Aqui esse o ato da compra, aqui o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. O primeiro pagamento é aqui no mês 4. Aí ela comprou por 8 mil. 8 mil foi... Ela comprou aqui por 8 mil. Bom, aí no mês 4 tem o primeiro pagamento, no mês 5 tem o segundo pagamento, no mês 6 tem o outro pagamento, né? Aí você vai ter 10 pagamentos aqui, né? Até o mês, sei lá. É. Até o mês 11, né? Não, mais. Ah, não. Tá. É que eu tô com preguiça de pensar, né? 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Até o mês 13. No mês 13, a pessoa acaba de pagar. Tá. Vão ser 10 prestações fixas, né? Aí a questão é assim, que a gente estava apanhando na aula passada. Esse 8 mil, eu tenho que atualizar ele no tempo, né? Eu vou atualizar 8 mil para que mês? Mês 3. Mês 3, né? Mês 3 aqui. Vou ter que trazer ele aqui para o mês 3. Aqui, ó. Quanto que vale 8 mil no mês 3? Esse aqui vai ser o valor financiado em 10 vezes. Então a primeira jogada é essa, são duas contas, né? Você tem que pegar esse 8 mil e descobrir quanto que ele vale. Por que no mês 3 e não no mês 4? Porque no mês 4 você já vai pagar a primeira, né? A HP, o jeito que ela está programada é sempre assim, no padrão dela, né? Se não tiver escrito begin nela, né? O padrão dela. O padrão da HP, sem nada escrito, sem estar escrito begin nela. Se tiver escrito begin, tira do begin, senão vai dar erro. Né? O padrão dela é você calcula aqui o valor que vai financiar e a primeira prestação é paga depois de um mês. Então é nesse caso. Por isso que assim, ó, se você vai começar a pagar depois de 4 meses, você não vai atualizar o valor devedor aqui para o mês 4, você vai atualizar para o mês antes. Né? Tá. 8 mil. 8 mil. Vale quanto daqui a 3 meses, né? Então você vai colocar na sua calculadora aí. 8 mil. PV. Né? 3M.
porque eu quero calcular quanto que vale 8 mil daqui a 3 meses. A taxa de juros de 1,5%. E esse valor que eu quero saber aqui, o que é? É PV, FV ou PMT aqui? FV. FV. E dá quanto? 8.365,43. 8,365 e 43, né? Ó, 8,365,43. É esse valor que a pessoa vai financiar. Agora é só você calcular a prestação, né? Então limpa a memória da calculadora. Se não quiser apagar esse valor que está na tela, aperta F-Fin para não limpar o display, para limpar só a financeira, né? Você vai colocar lá que esse valor é o valor de PV, que vai ser financiado, vai colocar que é 10N, vai colocar que a taxa de juros é 1,5I e vai apertar o PMT. Deu quanto o PMT? 907,10. Ela vai pagar 10 parcelas de 907,10 centavos. Né? Porque ela não financiou 8 mil, né? Financiou 8.300. Lembra? A gente fez isso na aula passada, né? Tá? Vai cair um desses. Só para o número, né, João? Tá. Lembra que na prova passada eu dei a taxa anual? Não. Eu dei a taxa anual e pedi para você calcular a taxa mensal, lembra na prova? Você também lembra, vocês também lembram que eu fiz a correção aqui, né? Isso aí, né? Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou dar uma taxa mensal e quero que você calcule a taxa anual de juros compostos. Né? Como que faz essa conversão? Só para refrescar a memória, professor. Tá, fala uma taxa mensal. A taxa mensal aqui, 0,98%. 0,98%. É uma taxa mensal, né? Ó, 0,98% eu estou chutando. Eu quero saber, 0,98% é quantos por cento ao ano? Não é multiplicar por 12 se for juros compostos. Né? E o que eu vou dar aqui é juros compostos. Não é multiplicar por 12. Então você vai fazer o seguinte, né? Ó, 0,98 é a taxa mensal. Se você pegar R$100, por exemplo, R$100, PV, aplicar com 0,98%, 0,98 e se eu vou aplicar por um ano, eu tenho que colocar, ó, se eu vou aplicar por um ano, eu vou colocar 1 no N ou 12 no N? 12 no N. 12, porque a taxa é mensal. Se a taxa é mensal, eu falei 0,98 ao mês. Se a taxa é mensal, você vai colocar a quantidade de meses. 12N. 12N e aperta o FV para ela calcular o FV. Ela vai calcular o FV. 7,12,42. Vai dar 12,42. Isso, vai dar 12,42, né? Agora se você... Por quê? Se ficar assim, dá para fazer de cabeça, né? Agora, se você quiser que a calculadora HP dá direto o valor, você vai lá no N e troca. Já lá está 12, você colocou 12. Aí você coloca um N e aperta o I para ela recalcular a taxa. Né? Aí dá para quanto a taxa? 12,42. Entendeu? Só isso. É que eu fiquei na dúvida se ela compactava a quantidade. Vocês erraram não, para só isso e não tinha outro. Não, então. Consulta Eu errei no- essa, porque eu fiz como juros simples. Fala, Gil. Você me chamou? Nessa pode Só consulta? isso. E professor, pode Pode. consultar isso também? Ah, dessa vez é verdade. Você tinha falado que era só clicar, Alternativa. ao invés de... Aí colocou 12N, Não, você colocou 12N a primeira vez que você Isso, colocou. Porque eu falei que era 0,98 ao mês. isso. E ia ficar ainda em um ano, então você colocou 12 meses. Aí dá 12N, Isso, aperta FV. FV. Aí dá 12,42. Mas se você explicou pra ele como faz pra ir direto. Não, então, aí tá. Ah, Aí, lá no N você tinha digitado 12, né? sim. Mas se eu falar para você que eu quero saber a taxa anual, então não é 12 anos, é um ano. Sim. Então você digita um N, N, é
acontece nada. Aí você aperta a tecla I para ela recalcular os juros. Ah, entendi. Arrasou, professor. Obrigada. O nervosismo da prova. Então, não é, na boa, a prova passada não estava difícil, eu falei que ia cair, não caiu nada que eu não tivesse falado, caiu tudo que eu falei que ia cair, vocês tinham o caderno, vocês podiam ter anotado qualquer coisa que era para fazer. Vai ter caderno, né? Eu não sei, porque não adiantou muita coisa. Né? Não, professor, pelo amor de Deus. Vai ter sim. Ó, outra questão. Não passar de direito com a inteligência artificial nem é. Calcular o valor futuro de uma renda fixa mensal. Dados os valores dos depósitos mensais, a taxa de juros e a quantidade de depósito. Vou repetir, ó. Vê se você lembra de alguma coisa disso que eu falei há muito tempo atrás. Calcular o valor futuro de uma renda fixa mensal. Dados os valores dos depósitos mensais, a taxa de juros e a quantidade de depósitos. Lembra o primeiro problema que a gente fez hoje? Lembra? Lembra o primeiro? 250. Professor, aí onde a gente começou a tomar, tipo, fazendo os cálculos antes do senhor chegar, quando a gente vai colocar, a gente já tem que colocar 250 como o PV. Não põe nada no PV, 250 é a coluna da prestação. Então, O dá. PV fica em branco. Se você quer calcular o valor futuro. fazer uma ponte, tipo quando ele explicou o que é os 500. Mas vamos supor, esse mês eu já quero começar, aí eu teria que colocar 250 PV mais o 250 Não põe PV, meu Deus. Não põe PV. Você só põe prestação só. Não, anota aí. O professor falou que não é para colocar PV. É para colocar PV nesse caso que o Lucas falou. Assim. Por exemplo, eu já tinha R$250 na conta. Já tinha 250. Além dos 250, eu não lembro quantas que eram no exemplo, que era 48. Além dos 250 que eu tinha na conta, eu vou fazer 48 depósitos. Então você começa com PV 250 e depois você põe 48 N PNT 250, entendeu? Né? Se eu não estou falando que você tinha, estou falando que igualzinho enunciado que eu coloquei lá, enunciado. Eu não falei que a pessoa já tinha alguma coisa na conta dela. Ela ia fazer 48 depósitos. Então é R$250 PNT, 48 N. E não coloca nada no PV. No PV é só se você tivesse um valor antes. Eu queria saber, esses dias, quando que eu ia chegar no 1 milhão, por exemplo, né? Eu já sou rico, né? Mas eu queria saber, né? Aí eu falei assim, ó, quando que eu vou conseguir chegar no 1 milhão? Mentira. Mas eu não me lembro, mas eu queria saber. Né? Aí eu falei assim, olha, eu consigo guardar tantos por mês. Então eu consigo guardar 2.000 por mês. 2.000 PMT. A aplicação está dando 1% ao mês. 1I. Né? Aí eu queria saber... não, mas não vai dar para você fazer a conta, porque eu queria saber o valor futuro lá, né? Mas aí eu já tinha um saldo em conta. Aí eu coloquei que o meu saldo em conta era tantos R$1.000. Então eu tenho um saldo, tem um saldo lá de 500 mil reais, mentira. Tem um saldo de 500 e mil reais. Aí eu vou colocar 2.000 por mês, além dos 500 mil que eu tenho. Esse 500 mil entraria como PV. Mas não é o caso. Agora eu falo assim, não, uma pessoa põe R$2.000